Bom, boa tarde. Então, eu tinha preparado aqui um texto para meia hora, já cortando uma parte. E aí, como eu brinquei, vou cortar tudo agora, né? Vou só falar sobre esse tema que eu aqui vou apresentar para vocês. Não sei se tiveram acesso ao resumo. Não, né? A minha pesquisa, na verdade, vai tratar do nosso filósofo brasileiro, para aqueles que compreendem, ou assumem, ou aceitam que há uma filosofia brasileira. Para aqueles que não aceitam, professor de filosofia da UFMG, entre 1964 e 1986, que tem uma vasta produção em Hegel, porém, que permaneceu inédito. O Padre Vaz, conhecido talvez da maioria aqui, pelo menos dos mais velhos, como eu, né? Já estamos ficando velho. Não sei dos mais novos, das mais jovens, né? Só eu, né? Só eu que estou ficando velho, pois é. O Padre Vaz, ele foi o pioneiro dos estudos hegelianos no Brasil. Ele começou a ensinar sistematicamente a fenomenologia do espírito em 1970 na UFMG. A partir de 1974, ele começou a ensinar no mestrado em filosofia. E no mestrado em filosofia, ele trabalhou basicamente com fenomenologia do espírito, com ciência da lógica, com a enciclopédia e com a filosofia do direito. De modo que ele deixou uma extensa obra em termos de material de cursos. Esse material também, em muitos aspectos, foi gravado pelos seus alunos e alunas. E depois da morte do Padre Vaz em 2002, começou todo um esforço de edição desse material. Eu fui convidado para participar desse esforço em 2013. E em 2014, eu comecei um trabalho de, primeiramente, separação desse material, de modo que eu descobri não, já estava catalogado. O Padre Vaz fez uma tradução parcial da ciência da lógica de Hegel, de 1812, deu cursos em sequência sobre a ciência da lógica. Eu, no âmbito desse esforço, me responsabilizei por editar, primeiro, essa edição parcial da ciência da lógica e, posteriormente, os cursos que ele deu. Por exemplo, um curso em 1985 de introdução à ciência da lógica de Hegel, um outro em 82, que, embora tenham praticamente a mesma temática, o conteúdo é distinto, e o mais difícil de todos, um curso de 83 e 84 sobre a doutrina da essência. Esse aí vou deixar mais para o finalzinho, porque vai se ligar com outro curso que ele deu, um dos primeiros, em 77, sobre a lógica do conceito. Então, da minha parte, esse é o meu trabalho nesse esforço de edição das obras do Padre Vaz, mas também temos outros colegas trabalhando com outras obras, com outros materiais. Por exemplo, me permita, né, o Leonardo Vieira, que está aqui presente, está editando um curso sobre a moralidade na fenomenologia do espírito. E um outro colega, o Arnaldo Fontes Dumont, acho que é assim que fala, não me lembro agora, que está editando os materiais sobre dialética e história do Padre Vaz. De modo que, da parte que me coube, eu tive primeiro que determinar em que ano teria sido essa tradução, e dois, se de fato essa tradução teria sido realmente de Padre Vaz. Eu vou poupar vocês desse esforço, dessa descrição, está aqui no meu texto, mas eu não vou ler nem discutir isso. O resultado é que essa tradução provavelmente foi feita entre 82 e 83, talvez em 84, e o Padre Vaz segue ali uma estratégia muito próxima da do Padre Menezes, inclusive traduzindo Zayendes e das Zayendes por essente e aí essente. Isso me levou a uma dúvida se de fato teria sido o Padre Vaz o autor dessa tradução. Tive que fazer uma pesquisa até encontrar um diálogo em conversa com o professor Alfredo Moraes, que não está aqui presente, mas é participante também do nosso GT
e da Sociedade Hegel, de que ele, Alfredo, inclusive presente, num diálogo com o padre Vaz e com o padre Menezes, o padre Vaz dizendo do quão original, era a tradução do padre Menezes da Fenomenologia do Espírito, que ainda não estava traduzida, mas de algumas partes e alguns trechos da Fenomenologia do Espírito, que o Menezes, ao escrever o seu roteiro para ler a Fenomenologia do Espírito, havia utilizado. E dentre esses termos está o Seiendes e das Seiendes, traduzido por Essente e aí Essente. Esse material provavelmente foi lido e editado pelo próprio padre Vaz, que à época era editor da revista Síntese e da coleção Filosofia da Loyola. Portanto, ele teve acesso a esse material antes da sua publicação, o que se liga com a época em que provavelmente ele traduziu a Ciência da Lógica, a introdução, o prefácio, o capítulo chamado Sem Número e a seção Qualidade da Ciência da Lógica de 1812, porém na versão de Labarrière e Yarzik. Não tinha ainda, pelo menos chegado ao Brasil, a edição crítica, né, da Gesammelte. Ora, com base nesse material, então, eu pude estabelecer a data da tradução e principalmente a autoria dessa tradução, assim como a finalidade. Qual que era a finalidade do padre Vaz em traduzir a Ciência da Lógica em 1812 na versão francesa de Labarrière e Yarzik? Produzir material de leitura, material de consulta para os seus alunos. Durante todo o magistério do padre Vaz, de 64 até 86, uma grande preocupação dele foi produzir material para os alunos, porque não existia nada sobre Hegel aqui. O que existia era uma tradução da enciclopédia, não me lembro agora o nome do tradutor, é um professor de São Paulo, que tinha lá todos os seus problemas e era apenas da enciclopédia. Da Fenomenologia do Espírito e da Ciência da Lógica não tinha nada. O padre Vaz foi o primeiro a traduzir a Fenomenologia do Espírito, os capítulos iniciais, uma tradução que foi publicada em 73 e 74, e posteriormente a do Menezes. Assim como da Ciência da Lógica. Mas esse material da Ciência da Lógica, ele só utilizou em sala de aula. Ele não chegou a publicar e nem menção nos seus materiais de que ele teria feito essa tradução. Mas o que isso tem a ver com a discussão que eu trago aqui sobre a transformação da dialética hegeliana em Lima Vaz? Ora, não sei quanto tempo que eu tenho mais, o preâmbulo já foi uns 10 minutos, eu acho. Você quanto tempo, Paulo? 10? Você gastou 10 minutos. Gastei 10, então tem 10, né? Na sua tradução, ele, na medida em que está preocupado em adaptar o texto de Hegel para seus alunos, paulatinamente ele vai transformando o texto de Hegel. De modo que se você lê a tradução do padre Vaz e ao mesmo tempo a tradução francesa do Labarrière e a tradução alemã, você verá que é um terceiro texto. Inclusive, em alguns momentos, na medida que ele faz uma tradução livre, você não sabe se está traduzindo da versão francesa ou da versão alemã. Por quê? Porque ele está traduzindo isso para uma linguagem mais acessível aos seus alunos. Inclusive, na introdução, divide ela em vários parágrafos e busca sistematicamente, nos seus cursos, analisar esses parágrafos, a estrutura lógica da introdução. Mais ou menos o que o Menezes fez com a Fenomenologia do Espírito, né? No caso do Menezes, nós temos a tradução da Fenomenologia do Espírito, que data de 1992, a publicação, e o roteiro para ler a Fenomenologia, que foi publicado em 85,
mas no qual Paulo Menezes trabalhou desde 1970. Enquanto o Padre Vaz, em Minas, começou a dar curso à fenomenologia em 70, ao mesmo tempo o Padre Menezes, em Pernambuco, fez a mesma coisa. Posteriormente, nos anos 80, ou no final dos anos 70, o Padre Vaz começou a ensinar a ciência da lógica e a enciclopédia, mas o Menezes continuou ensinando a fenomenologia do espírito, nunca deu outro curso, praticamente em termos de Hegel, e daí surgiu o seu roteiro. Roteiro esse que a ideia dele, de algum modo, é utilizada pelo Padre Vaz. Ora, no âmbito da sua leitura da ciência da lógica, paulatinamente o Padre Vaz vai modificando essa concepção de dialética em Hegel. Basicamente, em que sentido? Primeiro, no sentido em que ele assume a dialética como ontologia, uma concepção que advém de Platão, e que no caso de Hegel isso não é muito claro, porque ao mesmo tempo, na ciência da lógica, nós temos uma ontologia, uma teoria do conhecimento e uma teologia, em certo sentido, mas que no Padre Vaz a dialética se apresenta estritamente como uma ontologia. Ao mesmo tempo, seguindo de uma certa maneira o que nós poderíamos chamar do elemento de que o método tem que adequar ao seu conteúdo, porque isso é uma proposta ontológica de leitura da dialética, em Hegel esse método se adequa ao conteúdo que é o especulativo puro, ou o pensar puro. No caso do Padre Vaz, ele não assume o pensar puro enquanto pensar puro, ou especulativo puro, como eu digo, mas assume os conteúdos históricos, sociais e políticos que a tradição da filosofia ocidental nos legou. Mas isso, volto a dizer, a partir de uma estrutura lógico-sistemática advinda da lógica hegeliana. A primeira transformação, a gente pode dizer que é o conteúdo do silogismo do Dasein. Enquanto que em Hegel esse silogismo apresenta-se como singular, particular, universal, porque Hegel, de um modo ou de outro, está partindo da lógica do seu tempo, em Padre Vaz, esse mesmo silogismo é assumido como universal, particular e singular. Aqui tem um sério problema de interpretação e de tradução, porque o singular para Hegel é o pensamento puro, é o conceito, é Deus, se nós quisermos. Nesse sentido, aquele singular é também um universal. Por isso que Hegel vai dizer em alguns lugares que o especulativo puro, no seu sentido supremo, absoluto, é Deus, porque Deus é o conteúdo mais especulativo. Ele diz isso no texto de Lógica e Metafísica de 1817. O Padre Vaz, no entanto, parte do universal sem considerar o aspecto do singular aí já presente. E por quê? Não tem como eu ler aqui as passagens do Padre Vaz ou de Hegel em função do tempo, mas podemos dizer que Padre Vaz identifica de saída o lógico, das logische, e a lógica, de logik. Nessa perspectiva, quando ele fala da lógica, ele está pensando necessariamente nos momentos lógicos que podem ser desenvolvidos dialeticamente. Quando ele fala de dialética, estou falando de Padre Vaz, ele está falando do modo como o movimento lógico, aqui entendido como um movimento dialético, consiste na sistematização daqueles momentos lógicos que em Hegel a gente vai chamar de determinações do conceito. Ora, na medida em que faz isso, o Padre Vaz distingue, portanto, a lógica, chamando ela, portanto, daquilo que diz respeito aos momentos lógicos do discurso, e dialética como sendo a sistematização ontológica ou dialética desses momentos do discurso. Nessa perspectiva, quando o Padre Vaz estabelece o silogismo UPS, universal, particular, singular, e aplica isso à sua ética, aqueles que conhecem Padre Vaz sabem que ele escreveu uma introdução à ética filosófica, cuja estrutura conceitual
é embasada nesse silogismo UPS. Por quê? Porque nós partimos do universal, que são os princípios da razão prática, que se desdobram no mundo, e enquanto assumidos pelo sujeito, se realizam enquanto tais no âmbito da vida ética. Então esse é o silogismo UPS. Não há algo parecido em Hegel. Nesse sentido, nós podemos dizer que Padre Vaz não só transforma a lógica hegeliana, mas dá uma continuidade a essa lógica. E por que eu digo isso? Porque isso não se limita à ética. Aqueles que conhecem a antropologia filosófica conhecem lá a estrutura NSF, né? Natureza, sujeito e forma. Essa estrutura aparece assim porque na época da redação dos primeiros escritos da antropologia filosófica, que começaram antes de 64 praticamente, a antropologia filosófica foi um dos cursos que Padre Vaz mais lecionou, e é a obra dele da qual nós temos mais versões. Eu tenho algumas dessas versões lá em casa ainda à mão, tá? Não dá para falar delas aqui em função da dificuldade de manuseio. Mas nós podemos notar uma diferenciação gradual desses cursos. Essa estrutura NSF não é hegeliana, né? Nós sabemos disso. Ela é aristotélica, porque ela parte da natureza, na medida em que essa natureza é elaborada pelo sujeito, ela acede ao âmbito da forma, portanto, ao âmbito do conceito. Isso numa primeira elaboração do Padre Vaz. Contudo, numa análise da obra do Padre Vaz a partir dessa noção da dialética hegeliana, oriunda primeiro da sua própria tradução da ciência da lógica e depois do modo como isso aparece nos seus escritos, nas suas obras sistemáticas, nós podemos identificar na forma ou no esquema NSF o silogismo PSU, particular, singular, universal. E com isso nós podemos, com o Padre Vaz, fundamentar a ética filosófica na medida em que o que nós temos em Padre Vaz não é necessariamente uma tentativa de continuar Hegel meramente, ou de explicitar as estruturas lógicas do pensamento de Hegel, mas assumir a partir de Hegel, isso ele deixa claro em alguns lugares, inclusive em entrevistas, a partir de Hegel, mediar a filosofia moderna e a filosofia antiga e medieval. Em outros termos, a partir da lógica hegeliana ou da metafísica hegeliana, retomar e desenvolver as questões e os problemas da ética e da metafísica da tradição ocidental. Fundamentalmente, Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. Com isso, e aqui eu já estou chegando à conclusão, eu descobri nessa pesquisa que estou desenvolvendo junto ao pessoal da FAGE, do Memorial Padre Vaz, nesse esforço de edição das obras dele, um projeto de uma política fundamental. Essa política fundamental não foi escrita, porém dela nós temos o silogismo que funda essa política, que é o silogismo SUP. Bom, para aqueles que entendem de Hegel, que gostam de Hegel, e aqui a sala está cheia, então todos devem saber disso, o SUP é o silogismo fundamental, o silogismo disjuntivo, que implica justamente não só a liberdade, ou a razão, mas o modo como a razão ou a liberdade se impõe ou se põe no mundo. Esse silogismo SUP, portanto, como sendo o silogismo da política fundamental, ele como que fecha, de certa maneira, o projeto de Lima Vaz, de maneira que nós temos na antropologia, na ética e na política, que não foi escrita, mas segundo pesquisas mais recentes que eu pude fazer, o Padre Vaz deixou rascunhos do que seria uma filosofia da liberdade. Inclusive tem lá o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o esquema do que seria essa obra. E, segundo eu entendi, segundo eu intuí,
nessa obra Filosofia da Liberdade, o que nós temos não é senão a política fundamental, tal como pensada por Padre Vaz, de modo mais elaborado. Essa política fundamental, para aqueles que têm interesse, num dos textos dos escritos de Filosofia 2, o Padre Vaz se refere a um texto anterior, de 77, se eu não me engano, nos quais ele está trabalhando com esse silogismo SUP. Conclusão, o que isso diz respeito a Hegel e à lógica? Ora, nós sabemos que há em Hegel a teoria dos 3 silogismos finais da enciclopédia. LNE, lógica, natureza e espírito. NEL, natureza, espírito e lógica. E, agora eu esqueci. Deixa eu ver aqui minha cola, peraí. Isso, o último. Ora, nessa perspectiva, então, o que nós temos aqui? O ELN, os 3 silogismos que conformam os 3 momentos do sistema de Hegel. O LNE, a primeira leitura possível do sistema, que é a leitura chamada linear. O silogismo NEL, o segundo tipo de leitura, que é a leitura fundada no âmbito da reflexão ou do espírito. E o terceiro, o silogismo ELN, no espírito, lógica e natureza, o chamado também terceiro silogismo ou tríplice silogismo, na medida que ele contém os outros. Essa mesma estrutura nós temos no UPS, nós temos no PSU e nós temos no SUP, considerando que para Padre Vaz o primeiro silogismo não é o UPS, esse é o segundo silogismo. O primeiro silogismo é o PSU, o que faz com que o seu sistema de filosofia ou a sua dialética não seja de corte moderno, mas de corte, vamos dizer assim, antigo ou pós-moderno, se quiser, no sentido daquilo que um dia ele falou para mim pessoalmente. Acredito que para outros colegas também ele chegou a falar isso, mas não sei se ele escreveu, que o seu projeto fundamental era uma mediação da filosofia antiga e medieval e da filosofia moderna, mas que por uma série de situações de infraestrutura e texto, não era realizável esse projeto. Porém, nessa pesquisa, o que eu descubro? Que nós temos a estrutura básica, a fundação desse projeto. De modo que, nesse caso, nós temos um tipo de metafísica, um tipo de ontologia, no qual metafísica e ética são como que homólogas, ao mesmo tempo a antropologia e a cosmologia, e uma doutrina da alma ou do espírito e o direito ou a filosofia política. Era isso que eu tinha para apresentar. 20 minutos é um tempo muito longo, Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Infelizmente, você usou 25, só temos mais 5 para debate. Então, beleza. Desculpa ter avançado. Muito curta, uma resposta.